luta contra a pobreza deve ser as sociedades criarem oportunidades de escolha, de possibilidade de ter uma vida digna para todos os seus cidadãos. Lutar contra a pobreza é lutar por uma sociedade com mais justiça social, mas também uma sociedade com maior potencial de desenvolvimento sustentado para Portugal. Hoje é claro que lutar contra a pobreza é promover a dignidade integral do ser humano e de toda a pessoa humana. Para mim é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que todos têm uma vida digna de acordo com os padrões da sociedade em que vivem. Não há uma definição absoluta, mas há esta preocupação de que nenhum de nós seja privado das oportunidades que a sociedade em que vivemos permite. Eu acho que lutar contra a pobreza é lutar contra a indignidade coletiva das nossas sociedades. Não é só lutar com as situações de pobreza, é lutar com o ambiente de pobreza das nossas sociedades. Eu tive essa oportunidade de participar no segundo Programa Europeu de Luta contra a Pobreza, porque já tinha existido um primeiro. Coincidiu também com a nossa entrada na CES, Estado Oficial, no dia 1 de janeiro de 1986, e ainda apanhámos um comboio que já estava em velocidade, a começar a andar, que foi o segundo programa, que já estava de 85 a 89, e trouxemos para Portugal esse programa, que se chamava Segundo Programa Europeu de Luta contra a Pobreza, e que foi a nossa primeira atividade depois da nossa adesão. Portanto, abrimos a Europa e abriu-se o postigo de oportunidade de trazermos um programa financiado para a Europa com as metodologias que eram preconizadas no programa, que era a atividade multidimensional, porque a pobreza é uma realidade complexa, multicausal. A participação, os próprios devem participar nas soluções que lhe dizem respeito, e das parcerias, dos partenariados, como se dizia nesse tempo. Portanto, trouxemos não só o reconhecimento que a pobreza é um problema social público, não é? Estrutural das sociedades, particularmente em Portugal, como trouxemos metodologias de intervenção que pudessem desenhar projetos pilotos de ação-pesquisa e que tivessem um efeito multiplicador na Europa. Portanto, aprendemos desde logo que a pobreza é um problema da sociedade e não é um problema dos próprios indivíduos. Infelizmente, é uma causa que é um horizonte que temos que atingir, a erradicação da pobreza, mas que temos dado passos ao longo destes anos, já lá vão 35, que comparativamente com o princípio fez uma evolução, evoluiu, aprendemos muito mais, temos ainda mais desafios e há muito mais, não só o Estado, como a sociedade em si, mais empenhada neste combate. Eu, na altura, era secretário-geral nacional da União das IPSS e foi nessa condição que eu fui encarregado por Bruxelas de organizar uma equipa de portugueses que fosse representativa de todas as áreas de pessoas em situação de pobreza. E então éramos 12, de continente e ilhas. Era uma exigência enorme de Bruxelas para que fosse uma missão representativa não só das pessoas como dos problemas ligados à pobreza. E então fomos para Bruxelas, eu era dos mais novos nessa altura e havia muitas pessoas de valor, de responsabilidade, de Lisboa, dos grandes organismos públicos e, portanto, era o pároco da zona histórica do Porto, novo e não era sociólogo. Então fui eleito e vim para o Porto com a missão de implantar uma rede e com aqueles estatutos que tinham como grande objetivo a análise científica das realidades sociais e sociológicas para ver onde se encontravam as bolsas de pobreza, ver porque é que elas existiam e depois tentar criar uma força lobby sobre as estruturas governamentais para que se alterassem as causas geradoras da pobreza. Então,
Quando comecei o meu trabalho aqui em Lisboa, reunir as entidades, a verdade é que as dificuldades foram enormíssimas, por duas razões. Primeiro, que em Portugal a pobreza era um dado assumido como natural, ser pobre, portanto. E, em segundo lugar, já havia estruturas montadas seculares que cuidavam de atividades com os pobres, que eram as misericórdias. Portanto, não havia necessidade de criar mais um organismo que não tinha lugar em Portugal para cuidar da pobreza. Portanto, ao querer surgir aqui a rede europeia em Portugal, era apresentado uma barreira pelas entidades na altura que geriam estas questões, estas políticas, que não havia lugar para a rede. Eu penso que a principal ruptura é de criar pela primeira vez a noção de que as pessoas muito pobres têm, pelo facto de serem muito pobres, direito a uma prestação. E, portanto, não é um subsídio pontual, não é algo que depende da caridade ou da disponibilidade ou da vontade, é algo que é um direito que o país reconhece. Depois podemos defini-lo como um valor mais alto, um valor mais baixo, mas a grande ruptura é dizer há um direito. E esta ruptura em Portugal trouxe uma segunda ruptura associada, que é dizer que não basta que as pessoas sejam assistidas com um nível mínimo de rendimento, é necessário que haja um compromisso para a inclusão social. O rendimento mínimo garantido, quando nasceu, o hoje chamado rendimento social de inserção, já tinha estas duas componentes. Ao mesmo tempo, dar a todos o direito a um nível muito básico de rendimento, que não tira ninguém da pobreza, é um nível inferior ao da linha da pobreza, e a um acesso a oportunidades de inclusão que estavam nos contratos de inserção, em que o Estado, as instituições da sociedade civil e as pessoas se comprometem para gerar as oportunidades que permitem sair da situação de exclusão. Eu penso que há lições positivas e lições negativas, ou se quiserem, há coisas que se conseguiram e desafios que permanecem. Começando pelas coisas que se conseguiram, a mim parece-me claro que se deram saltos de gigante na inclusão. Apesar de haver ainda uma estigmatização muito forte da comunidade cigana, por exemplo, nós tivemos crianças ciganas pela primeira vez na escola até aos 18 anos. Temos mulheres ciganas, hoje algumas delas ativistas, que tiveram oportunidades que tenho a certeza não teriam sem o rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção teve um resultado extremamente positivo no corte da transmissão geracional da pobreza. Os filhos das pessoas muito pobres tiveram mais oportunidades. E temos, eu destaquei este exemplo porque é um exemplo que eu considero que merecia ser mais bem considerado, mas isto nós encontramos em diferentes estratos sociais, em diferentes grupos culturais. Os filhos daquelas pessoas tiveram oportunidades que sem o rendimento social de inserção não teriam. Relativamente aos planos nacionais de ação para a inclusão, eles tinham o suporte e o respaldo da União Europeia, que na ocasião era muito importante, porque nós ainda éramos um país relativamente modesto no reconhecimento da pobreza. E foi só quando países que tinham um nível de desenvolvimento, um nível de vida muito diferente, reconheceram que tinham de fazer alguma coisa sobre a pobreza, é que países como Portugal, países do sul da Europa, enfileiraram, digamos, nessa preocupação. E essa era alguma coisa importante, era no fundo discutir o que era lutar contra a pobreza em contextos tão diferentes, em contextos como a Alemanha, como a Holanda, como a Itália, como Portugal. E, portanto, esse intercâmbio era um intercâmbio interessante, até porque alguns iam mais adiante do que nós, relativamente às medidas que tinham para a pobreza. E, portanto, desse ponto de vista, acho que foi um aprendizado muito importante, não é? Aliás, toda a entrada na União Europeia trouxe a Portugal isso, trouxe a Portugal essa ideia de não somos só nós.
há mais. Bom, portanto, um outro aprendizado foi, que eu acho muito importante, que foi sempre associar à luta contra a pobreza a tentativa de entendimento mais longe do que é a pobreza. Isto é, não ficarmos só pela espuma dos dias, por aquilo que se vê, pela insegurança alimentar, por aspectos circunstanciais, mas ser capaz de perceber toda a dimensão, digamos, do que era e do que ocasionava a pobreza. Acho que, para mim, esses são dois aprendizados fundamentais, não é? O desafio da inclusão é muito incompleto e é, para mim, uma das áreas em que, nestas décadas de rendimento social de inserção, eu acho que todos devíamos ter conseguido fazer mais. Eu comecei a interessar-me por este tema no meio dos anos 80. Estava a fazer o mestrado e tive como professora a professora Manela Silva, que é um dos elementos fundamentais para nós entendermos o combate à pobreza em Portugal. E foi aí que comecei, no fundo, este caminho. Mas, simultaneamente, é um caminho que extravasou a parte da universidade. E, mais tarde, esse envolvimento nas questões da pobreza, na necessidade de nós concedermos uma prioridade adicional às questões da pobreza, de vincarmos claramente que a pobreza não é um problema dos pobres, é um problema da sociedade, levou-me a ter um papel mais ativo em termos sociais. Foi nessa altura que comecei a trabalhar com a EAPN, foi nessa altura que comecei a dedicar-me particularmente à avaliação das políticas públicas e os seus impactos em termos da pobreza e das desigualdades. Eu participei em vários estudos sobre o impacto do rendimento mínimo, agora RSI, e de outras políticas sociais. E, nos últimos anos, tive o privilégio de fazer parte da equipa que elaborou a atual Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. E, atualmente, faço parte da Comissão Técnica de Acompanhamento dessa estratégia. Portanto, claramente, há aqui uma noção de que é necessário nós termos informação estatística tão adequada quanto possível para medirmos um fenómeno que é multidimensional, que tem várias dimensões, e nós neste momento temos mais informação do que tínhamos há uns anos atrás, mas ainda não temos toda a informação que necessitamos para um conhecimento aprofundado dos determinantes da pobreza no nosso país, mas, de qualquer forma, há aqui claramente esta ideia, que aliás está consagrada na estratégia, que nós temos que transformar o combate à pobreza num desígnio nacional e para isso é preciso, no fundo, passar muito esta mensagem de que nós, enquanto tivermos o nível que temos, não é só os pobres que são pobres, é toda a nossa sociedade que é pobre, com obstáculos ao seu desenvolvimento pleno, à concretização da democracia e ao reforço da coesão social. Eu acho que a ideia de uma estratégia é uma ideia interessante, mas que tem que ser tirada da ideia de que é só feita de políticas sociais. Ela tem que estar associada a políticas económicas, ela tem que estar associada a políticas culturais, ela tem de estar associada a um conjunto de outras. Por exemplo, no caso, que é uma conversa hoje muito atual, às políticas laborais. As políticas laborais são substantivas relativamente à entrada ou à retirada no campo da pobreza. E, portanto, eu penso que se eu tivesse que imaginar um futuro, eu imaginaria um futuro de uma estratégia que tem de ser muito mais matizada de compromissos do que só as políticas sociais. O futuro desta causa é continuarmos a luta pela diminuição e pela erradicação da pobreza. Como eu lhe digo, todos nós devemos ambicionar não só uma sociedade mais justa, mas também uma sociedade que aproveite todo o seu potencial de desenvolvimento. E isso só se consegue reduzindo as desigualdades e reduzindo a pobreza. Penso que só é possível lutar contra a pobreza num país como Portugal quando todos os instrumentos e atores sociais trabalham articuladamente entre si em rede, num objetivo comum de construir uma sociedade justa, onde cada ser humano tem possibilidade de viver com dignidade, em liberdade e em verdade
e nas relações afetivas com os outros. E isso, chamamos o desígnio nacional, se concretizar, aí então conseguimos atingir a meta possível de eliminar a pobreza e de construir uma sociedade onde a pobreza não tenha lugar.